presidente Dilma vetou o projeto do Congresso que corrige todas as aposentadorias pela variação do salário mínimo. O Congresso, por sua vez, vai avaliar o novo projeto de aposentadoria conhecido como 8595 progressivo e que foi apresentado pelo governo como alternativa à proposta do Congresso que acabou com o fator previdenciário. Nos últimos meses, se falou muito de reajuste de aposentadoria e de nova fórmula de cálculo da Previdência. Hoje, o ministro da Previdência, Carlos Gabas, está aqui para falar sobre o tema. Mas antes, eu queria mostrar dois gráficos elaborados pelo economista Paulo Tafner, do IPEA, que está lançando o livro Reforma da Previdência, a Visita da Velha Senhora. Nesse primeiro, o percentual de pessoas com 60 anos ou mais no país era de 6% em 1980, foi para 10% em 2010 e pode chegar a quase um terço da população em 2050. Outro gráfico mostra a razão de dependência, ou seja, quantas pessoas em idade ativa de 15 a 59 anos existem no país em relação ao total de brasileiros com mais de 60 anos. Em 1980, havia 9 pessoas na ativa em relação ao grupo de pessoas com 60 anos ou mais. E em 2010, a relação de dependência era de 6,5. Em 2050, haverá apenas 2 pessoas na ativa para cada pessoa em idade de se aposentar. Ministra, difícil a situação, complicando porque as pessoas vivendo mais e o país mudando a sua demografia, né? Isso exige muita capacidade de convencimento, né, do governo para não fazer regras muito generosas nesse momento, né? Olha, na verdade, Miriam, o processo em que nós estamos agora envolvidos é um processo muito bom. É uma transição demográfica. Isso já aconteceu em vários países do mundo, especialmente nos países do velho mundo, da Europa, da Ásia. E o que nós temos feito é tentado dialogar com o Congresso Nacional para que nós possamos planejar a nossa Previdência Social do futuro. A Previdência Social é uma política de médio e longo prazo. É um pacto entre gerações. Então, tudo isso que você mostrou é uma realidade, ela tem um aspecto muito positivo, as pessoas viverem mais é bom, é fruto de uma evolução da sociedade. O que nós temos debatido é que na medida em que a sociedade evolui, as regras precisam evoluir também. Nós não estamos mais no século passado. Regras que foram definidas, regras de acesso a benefícios, que foram definidas em uma conjuntura, por exemplo, com a razão de dependência que você mostrou, com a quantidade muito mais de gente idosos, trabalhando do que pessoas aposentadas, agora... E com a quantidade de idosos bem menor. Então, esse envelhecimento da população, que eu repito, é uma coisa boa, ela vai trazer vários desafios, não só para a Previdência, para a saúde, para a locomoção, para lazer. Então, o país precisa se preocupar e se preparar para isso. Então, o que nós estamos fazendo é um debate com o Congresso Nacional, para que a gente possa aprovar leis que programem o país para esse novo para esse futuro, para essa nova primeiro semestre me deu a sensação de que o Congresso está indo no sentido contrário. Esse veto da presidente, por que o presidente vetou o reajuste de todas as aposentadorias, inclusive aquelas que acima do salário mínimo, pelo salário mínimo, né? Porque que é o piso. O piso sobe de acordo com o salário mínimo, porque não pode receber menos. Mas quem recebia mais também seria corrigido. Quanto seria o custo disso e por que a presidente vetou? Olha, primeiro o presidente vetou porque isso é inconstitucional, né? A Constituição proíbe, ela veda que qualquer indicador, qualquer preço seja indexado a salário. Então isso é inconstitucional. Segundo, do ponto de vista da aplicação, isso vai na contramão do que nós estamos querendo fazer, que é preparar a Previdência para o futuro, para que nós não vivamos o que viveu a Grécia, o que viveu a Itália, que viveu países que tiveram que, em algum momento, reduzir benefícios. Nós não queremos fazer isso, nós queremos uma programação tranquila para o futuro. O que o Congresso tem feito é exatamente, como você disse, o contrário. O Congresso tem debatido e votado medidas que agravam a situação da Previdência. Eu não vou dizer para você que nós estamos numa situação de previdência quebrada. Isso não é verdade. Mas está com déficit. Mas se nós, no conjunto, se você analisar a previdência urbana, ela ainda mantém superávit. Aquela que é sobre folha de salários. A previdência rural do segurado especial, isso é preciso ficar claro. O segurado especial não tem a previsão de fonte de financiamento em folha de salários. Então, quando a gente fala que tem um déficit, é porque a gente junta tudo. O rural é financiado pela COFINS e pela CSLL, que não entram no orçamento que a gente apresenta da Previdência Social, ele entra no orçamento da Seguridade. Então, é importante para o país, isso precisa ficar claro para os trabalhadores urbanos, é importante o mecanismo de proteção do trabalhador do campo.
São aquelas famílias que trabalham a terra em regime de economia familiar. Produzem, Miriam, 73% do que a gente come. O nosso alimento vem da pequena propriedade. Então, essa pessoa precisa ter proteção. Países que não têm essa proteção enfrentam dificuldades de produção de alimentos. No Brasil, a gente tem visto o aumento da produção. Eu não estou falando de commodities. Grãos que são para exportação, isso aí são em grandes propriedades. Mas o alimento vem da pequena propriedade. Nós precisamos proteger essa população. Então não podemos jogar o homem da cidade contra o homem do campo. Ah, eles não contribuem, não têm direito. Tem direito sim, mas é outra fonte de financiamento, precisa ser separado. Então nós temos uma programação para a Previdência que para em pé, que organiza a Previdência para o futuro, que reorganiza as entradas na Previdência. Hoje a nossa idade média de aposentadoria é 54 anos. É uma idade muito baixa. Pois é, aquela razão de dependência que eu estava mostrando, quer dizer, eu estava partindo do pressuposto da população, supostamente a idade ativa, que é de 15 a 59. Na verdade, tem pessoas acima disso que estão trabalhando e ainda não se aposentaram, mas tem muita gente que se aposenta antes disso. Então, na verdade, média, a verdadeira... 54 anos. 54 então, anos. A situação é muito mais grave do que você mostrou no gráfico. Então, isso é fruto de uma cultura no país que as pessoas com 50 anos têm que se aposentar. É uma cultura antiga. Porque a nossa expectativa de vida, ela era muito baixa. No século passado, ela era no início do século passado, era de 36 anos. Você imagina, uma pessoa vivia na média até 36 anos. Hoje, a expectativa de sobrevida, que é aquela que você mede, que é o que conta para nós na Previdência. Você mede a partir dos 50 anos. Ela está chegando a 86 anos. Então, uma pessoa que se aposenta com 50, ela vai ficar mais tempo recebendo a aposentadoria do que o tempo que ela contribuiu. Então, isso não tem sistema que pare em pé, não tem sistema que resista a esta regra de acesso. Mas a pessoa diz assim, é meu direito e eu contribuir 30 anos, isso aí a regra estabelece, permite a aposentadoria por tempo de contribuição, no resto do mundo tem idade mínima. Se contribui, e você tem que contribuir, mas também você não pode aposentar mais cedo. E essa idade mínima... Não só ela existe no mundo inteiro, a não ser um ou outro país, que nem conta no mapa, a gente não pode se comparar, porque nós somos um país desenvolvido, esses países já estão aumentando a idade. Sim, então, vão aumentando ultimamente. Os europeus têm aumentado. Aumentando para 67, 68, até 70. Pois é. E aí? E a gente fica aqui, vai ficar a vida inteira sem idade mínima, porque toda vez que isso foi proposto no governo Fernando Henrique, não foi aceito. É por isso que nasceu o fator previdenciário, né? Sim. Então, o senhor não vai propor? Olha, na verdade, você tem alternativas a colocar uma idade mínima. A idade mínima, o que ela faria? O trabalhador que começou com 15 anos, vamos pensar que nós conseguíssemos aprovar uma idade mínima de 65 anos, que, aliás, é a idade da aposentadoria por idade. No Brasil, nós temos dois tipos, idade e tempo de contribuição. Idade de homem é 60, né? Homem 65, mulher 60, E tempo de contribuição, homem 35, mulher 30. Mas vamos supor que nós aprovássemos 65 como idade mínima. O trabalhador que começou aos 15 vai trabalhar 50 anos. O trabalhador que começou aos 30 vai trabalhar 35 anos. É injusto. O fundo é o mesmo. Então, o que nós vamos propor no fórum, o que nós vamos discutir no fórum, é uma maneira de você combinar idade mais tempo de contribuição como regra de acesso. O que faz com que pessoas que começaram muito cedo possam ter essa idade atenuada. E as falsas porque ele tem muita contribuição. E as falsas declarações? Porque assim, eu lembro que quando propôs a idade mínima, eu fui ao Ministério da Previdência e o ministro o ministro da época, me mostrou 17 casos de mulheres que tinham se aposentado aos 37 anos por tempo de contribuição. É até impossível, ela começou a beber, né? Mas ela conseguia provar que ela tinha trabalhado aquilo. Que, com a evolução tecnológica, Miriam, nós conseguimos implementar na Previdência, no INSS, regras de governança e regras de rastreabilidade e de segurança de sistema que não permite mais que isso aconteça. Primeiro, nós já, na lei, já impedimos a contagem de tempo fictício. Tempo sem contribuição a gente já não conta. Então, essas evoluções, elas permitem que o nosso cadastro, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS, seja uma base de dados cada vez mais confiável para que você possa reconhecer direitos. Por exemplo, nós passamos a reconhecer direito automaticamente. Pessoas que têm idade para aposentadoria,
elas já não precisam mais documentos. Eu tenho lá no cadastro. Os seus dados, eles estão certificados. Nós fizemos um amplo batimento de cadastros públicos e certificamos o nosso cadastro. Então, para as aposentadorias por idade, você precisa só da sua identificação. Então, isso tende a se ampliar cada vez mais e trazer mais segurança para o nosso cadastro. Então, quer dizer, um homem hoje com 65 anos, ele não precisa mais fazer papelada? Ele chega lá com a ele recebe uma carta na casa dele. Um mês antes do aniversário, ele recebe uma carta dizendo quanto é o valor que ele vai receber e onde um número, uma senha para ele se identificar, e ele pode ir já buscar a sua aposentadoria em qualquer agência do INSS. Ah, sei. E mulher com 60 anos, a mesma coisa? Mulher com 60 anos também, a mesma coisa. Agora, deixa eu te falar, nesse momento, mudou tanta coisa, quer dizer, tinha fator, derrubaram o fator. Na verdade, não derrubaram o fator, viu, Miriam? O fator continua. O que o Congresso aprovou foi a anulação do efeito do fator quando a mulher, a soma de idade mais tempo de contribuição atinge 85 e o homem 95. Aí ele anula o efeito do fator. Mas o fator continua. Para as pessoas que não têm essa soma, o fator continua. Então, entendi. Quer dizer, para quem não tem essa soma ainda é o fator, mas para quem chega nessa conta 85, 95. Só que o Congresso aprovou 85, 95. Fixo. Né? Fixo. E o governo propôs 85,95 progressivo. O que está valendo? Se uma pessoa hoje for ao INSS e tiver a sorte de encontrar aberto, porque tem greve também, tem mais essa complicação. Não é em todos os postos, mas tem uma greve. Se encontrar o posto aberto, se ele for se aposentar, ele vai... Qual é a regra que está valendo para ele hoje, nesse momento? Porque está uma confusão. A regra que vale é 85,95 progressiva, porque a medida provisória ela tem um efeito imediato. Mas se o Congresso derrubar? Olha, se o Congresso derrubar, vai valer o que o Congresso aprovar, se a presidenta sancionar, enfim. Nós estamos num processo de mudança dessa regra. O que nós estamos defendendo é que, quando a presidenta mandou a medida provisória 85,95 progressiva, ela incorporou um anseio das categorias, das centrais sindicais, que era ter uma válvula de escape ao fator. Ou seja, quando atinge a soma de idade, ele poderia se ver livre do fator. Só que isso não pode permanecer, como o Congresso aprovou, fixo. Não pode permanecer imóvel. As pessoas estão vivendo mais e a cada ano estão vivendo mais. A expectativa de vida e de sobrevida tem aumentado. O que nós fizemos foi vincular esse crescimento da expectativa de vida ao crescimento da soma. Eu queria mostrar um gráfico, um dos gráficos do Paulo Tafner, porque a discussão que o governo tem dito, eu já vi sua declaração também, que 85,95 progressiva, a proposta do governo, digamos, a proposta Dilma, ela tem um ganho. Tem um ganho em relação à proposta do Congresso. Claro. Mas tem um aumento de custo em relação ao fator. Esse é o argumento do Paulo Tafner. E aí eu queria mostrar ali, olha, o cálculo que ele fez ano após ano. Por exemplo, em 2020, a regra do Congresso seria um aumento de 8,3% em relação à regra atual, a regra que vigia do... Isso é despesa, né? Despesa. A despesa aumenta 8,3% em 2020. Mas pela regra que vocês mandaram, também aumenta, só com um pouco menos. Aí em 2025, 15%. E pela regra do governo, 12,8%. E vai por aí, tá vendo? Olha, até chegar em 2050, tudo mantido constante, o aumento de vocês significaria 28% a mais do que se tudo estivesse valendo um fator, né? Era só para comparar as três coisas. Como é que isso, que aumento significa em relação... É que, na verdade, Miriam, essa comparação ela precisaria ser feita de uma outra maneira. O aumento da despesa, ele de qualquer forma se dará. Como nós mesmos vimos, a população está envelhecendo e essa população que contribuiu nesse período todo vai começar a se aposentar. Se você olhar a pirâmide, a base subiu e ela vai começar a cessar o seu direito à aposentadoria. Então, nós teremos um conjunto maior de aposentados, por isso que a despesa aumenta. Não. Então, não a despesa assim. aumentando... Não, eu vou mostrar como é que é o gráfico, porque, na verdade, no próximo bloco, eu vou mostrar o outro que ele fez, que é quanto que aumenta normalmente, se tudo fosse, se nada tivesse mudado, que é o mantido fator, aumenta naturalmente pela razão vegetativa que o senhor está dizendo, quanto que aumentaria pelo 85,95 e quanto que aumenta pela... Então, são 3 aumentos. Sim. Mas aí eu fiz, essa conta foi quanto que aumenta em relação ao que seria, incluindo... Sim. Que já não era bom. Crescimento da despesa. Já não era bom. Que não era bom. Nós já tínhamos problema. Tudo bem, o fator não é essa maravilha, é só que ficou pior. Eu vou chamar um intervalo e a gente volta com essa conversa sobre as contas públicas e a Previdência. Até daqui a pouquinho.
Ministro, então eu queria chamar esse outro gráfico. Nós estávamos falando antes do intervalo que, mesmo a proposta do governo, representa um aumento do custo em relação ao que era antes, de o Congresso fazer a primeira. Aumenta menos do que a proposta do Congresso, mas aumenta a despesa. No momento, como o senhor bem lembrou, em que elas já estão aumentando naturalmente. Sim. Então, esse outro gráfico mostra assim, o aumento que, se nada tivesse acontecido, o Congresso tivesse proposto nada, seria, chamo só fator. Então, 2020 seria um aumento de 9,1% em relação ao gasto atual. Então, cada ano vai aumentando por causa daquilo que você estava dizendo. Né? Aumenta claro. A expectativa de vida. Claro. Mas veja que, no final das contas, isso aqui é como percentual do PIB. Quer dizer, como percentual do PIB, parece pouco, mas isso é percentual do PIB. Então, quando chega em 2050, por exemplo, olha aí, 2040 ou 2030 que seja, né? Um ponto percentual do PIB a mais por causa da mudança. Quer dizer, vocês fizeram uma mudança que aumenta o gasto da Previdência quando a Previdência já está tendo um aumento de gasto. Na verdade, nós evitamos um aumento maior. Se você lembrar, já por 2 vezes o Congresso Nacional acabou com o fator previdenciário. Não pôs nada no lugar, foi lá e acabou. O presidente Lula teve que vetar isso, a presidenta Dilma agora teve que vetar também. Então, existe uma discussão no Congresso, no Parlamento brasileiro, que na verdade é quem faz as leis. Não há como convencer os parlamentares de que a Previdência Social não suporta você acabar com o fator e não colocar nada como regra no lugar. Porque, infelizmente, tem uma cultura no país de que a Previdência não é de ninguém, ou é de todo mundo e é pública, enfim. Você pode ir lá e pegar sua aposentadoria e não importa o futuro. Nós estamos comprometendo, se não tivermos muita responsabilidade, nós vamos comprometer as gerações futuras. O que nós estamos discutindo é qual o tamanho da carga que nós vamos colocar no ombro dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, a nossa discussão é qual o modelo previdenciário que tem sustentabilidade. Este, para o futuro, não tem. Por um motivo óbvio, as pessoas estão vivendo mais, estão envelhecendo. Este que o senhor propôs, não tem viabilidade futura. Não tem viabilidade futura. Nós precisamos discutir um modelo de previdência que tenha viabilidade futura. Mas qual modelo o senhor quer se basear? Eu não quero me basear em nenhum, eu quero construir o nosso. Os modelos, no geral, eles são bismarckianos, alemães. Eles têm a contribuição dividida, socializada, e essa contribuição gera um fundo que paga as aposentadorias. Então, é modelo de repartição. Este modelo de repartição, se não for equilibrado, ele não funciona. Então, nós vamos comprometer gerações futuras. O que nós estamos apostando, Miriam, a presidenta editou um decreto em abril deste ano, criando o Fórum Nacional de Previdência e Trabalho. Então, este é um espaço bastante aberto. Eu tenho colocado todos os dados do Ministério à disposição das centrais sindicais, de trabalhadores, das centrais de patrões, dos empregadores e dos aposentados. É um fórum de governo, aposentados, trabalhadores da ativa e empregadores. Esses 4 segmentos vão sentar numa mesa com os mesmos números, porque eu estou distribuindo esses números nossos para todo mundo. Nós precisamos conversar sobre a mesma base de dados, para não ter divergência. Para não dizer que está escondendo o número, não estamos escondendo nada. Todos os números estarão na mesa. O IBGE presente, todo mundo presente. Congresso Nacional presente. Porque se nós não fizermos uma discussão racional... Mas já foi feito isso, sabe? Que não deu nada, né? Mas foi um aprendizado, Miriam. Eu participei dele, foi em 2006, 2007. Eu participei deste fórum, foi um aprendizado. Hoje, a situação está muito mais crítica e nós precisamos construir um modelo que seja sustentável. Os números estão aí, os dados populacionais estão aí e as pessoas têm que agora sentar e com muita racionalidade, sem paixão, sem a ideologia que é natural dos processos. Esse processo é um processo racional e de responsabilidade com o futuro. Nós vamos ter as contas e vamos ter como que se comporta o gasto, a arrecadação e o envelhecimento da população. Esses são os fatores que vão nos levar, eu tenho absoluta convicção, vão nos levar a fazer uma proposta que evite isso que você mostrou. Essa é uma situação possível, mas eu acho que não será a situação real. Eu olho os números e então eu vejo dessa perspectiva que você está dizendo, quer dizer, que carga nós estamos jogando para os nossos filhos e netos. Exatamente. Agora, o que eu ouço muito, eu recebo muito e-mail de aposentado me dizendo que é o seguinte, olha, eu contribuí
Isso é uma coisa mais comum que existe. Eu contribuí com 10 salários e eu estou recebendo 3 salários. Houve, durante o período que eu estou aposentado, uma perda de valor real do que eu ganho. Então, eu fui roubada pelo INSS, pela Previdência. O que o senhor explica para essa pessoa? Primeiro, assim, é um equívoco, porque a conta que o aposentado faz, eu compreendo, ele faz em número de salários mínimos. Eu me aposentei com 8 salários, hoje eu ganho 5, eu perdi 3 salários, o governo me tomou 3 salários. Não é verdade. Nós temos que lembrar o seguinte, o salário mínimo, ele cresceu acima da inflação, ele teve ganho real. De 2006 para cá, teve 75% de ganho real. E, curiosamente, é exatamente essa sensação de perda deles. Por quê? Porque em número de salários, claro que é menor. Se você tem um salário mínimo maior, você divide a sua aposentadoria por um salário mínimo maior, dá uma menor quantidade de número de salários. Foi o salário mínimo que cresceu em termos reais. Claro, o salário mínimo cresceu em termos reais. Isso é bom para o país. Crescer o salário mínimo foi uma política acertada que fez com que houvesse uma maior distribuição de renda, uma maior massa salarial consumindo e fez com que o país ajudasse o país a crescer. Agora, não pode vincular isso à aposentadoria. Não existe vinculação. A Constituição de 88 acabou com a vinculação de qualquer preço ao salário mínimo. Então, as aposentadorias, antigamente, elas eram em número de salário mínimo. O cidadão recebia uma carta em casa dizendo, senhora Miriam, a senhora aposentou com X 7,8 salários mínimos. O cara gravou aquilo. E ele acha que ele tem que ganhar os 7,8. Aliás, isso é motivo de discussão no Congresso Nacional. E é por isso que propuseram a indexação. Nosso tempo acabou e esse assunto é uma pena. É uma pena também. Eu também lamento, mas se o senhor conseguir chegar a um bom termo no fórum, aí o senhor vem aqui para explicar a proposta. Está convidado já a voltar. Quando vocês quiserem. Obrigada, ministro. Muito obrigado.